Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo aqui no CEAL. Boa noite, Ednélia. Boa noite, Ana. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para segurar o barco essa noite. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. É que hoje, né, a gente já está aqui com a defasagem. A Rose não vai poder participar, mas ela mandou um abraço para todos, um cheiro na bochecha, ela até especificou o local, né? E o... Desculpa. E o Francisco, mas o Francisco já está chegando, ele está tentando entrar aqui com as dificuldades dele. Boa noite, Felipe, Rafael, você está de volta, graças a Deus. Quem mais? O Gervásio, que não está aparecendo o nome aqui. Gervásio, depois tu vai lá, né, e tenta clicar na autorização para aparecer teu nome. Deixa eu ver quem mais. Ainda não está aparecendo os nomes aqui, mas daqui a pouco o povo vai se falando, né? Então, enquanto isso, a Gardênia chegando também. Enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos aqui, dizendo como é que vai ser os estudos nessa semana, né? Amanhã, quarta-feira, a gente tem o estudo Viagem Espírita em 1862, às 19h30, com o pessoal, né, do Cícero, Marquinhos, Daniel e Gênison. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai acabar o estudo, não porque esteja ruim, porque ele está muito bom, mas é porque para entrar em outros temas, né? Na quinta-feira, a gente vai começar um estudo bem legal sobre as expiações terrestres. São estudos de casos de exemplos do céu e inferno, para a gente tentar entender um pouco mais por que a gente passa por certas provas, por certas expiações, e esses casos são maravilhosos para nos ajudar a entender essas provas e para nos dar força, coragem, resignação e paciência, né? O tema dessa quinta é Expiações Terrestres, Clara Rivière, e o estudo começa às 20 horas. No sábado, tratamento espiritual, às 19h30, com o tema Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Tá aí o Cícero, o povo dando boa noite, Elânia. Gente, tá todo mundo hoje sem tá marcado aqui. Elânia, quem mais? Deixa eu ver aqui pelos nomes. A Gardênia, Socorro, Edneuza, Raquel Alves, Fátima Soares, Eunice, o Minota Crush chegou. Cadê? Tá aí, ele tá sem até. Não tá marcando de novo, a gente já não sabe quem mais é quem aqui. O Antônio de Carvalho, tá aí, a Fátima de Recife aqui no estudo com a gente. Nunciada, dizendo que ama estudar com a gente, coisa boa, Nunciada, a gente também ama estudar com vocês. Com certeza. A Júlia, Yara chegando. Então é isso. Enquanto o povo vai chegando, a gente vai fazer a nossa prece inicial e rezar para que o Francisco consiga entrar para continuar o estudo conosco, né? Amigo, você faz a nossa prece hoje? Faço. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, te pedimos, Pai, que nos ajude, nos oriente, nos ampare, que envie teus bons espíritos a nos guiar, especialmente nossos anjos guardiães, a quem pedimos que nos intuam, que procedam nesse estudo para que possamos fazer da melhor forma, para que possamos transmitir e interagir com todos vocês da melhor forma. E pedimos a bênção para essa noite, para todos nós que desejamos aprender um pouco mais, que desejamos entender um pouco mais o magnetismo, o espiritismo,
para que possamos ajudar aquele que mais necessita e possamos também entender essa relação fluídica para vivermos melhor. Abençoa-nos Deus hoje e todo sempre. Que assim seja. O sono. Obrigada. Então, vamos começar, né? A Socorro chegando. Boa noite, Socorro. Hoje a gente vai falar sobre os centros vitais, né? Vamos estudar esse tema bem amplo. Então, a gente vai buscar tentar fazer em duas partes para a gente tentar explorar um pouco melhor. Mas a gente já deixa aqui de antemão que a gente vai fazer só noções gerais, tá? Porque esse estudo é muito vasto e, assim, tem que aprofundar, tem que ler, tem que correr atrás. Bom, eu vou passar para a Ednélia, mas antes de ela falar, eu vou só pontuar uma coisa que eu sei que já é dúvida de muitos, assim, Kardec falou sobre centros vitais, Kardec estudou os centros vitais. Em Espiritismo, Kardec não estudou os centros vitais, tá, gente? Não existe centros vitais em Kardec. O que vocês podem encontrar, né, nas pesquisas é centro que ele chama de atividade vital, que são centros, pontos do órgão, do corpo que tem esses movimentos de atividade vital, mas isso ele já está falando da ciência da época, então ele tá se relacionando com a ciência da época. Mas uma coisa que a gente gosta sempre de deixar bem claro, porque vocês vão ver por aí que tem pessoas que defendem que existem os centros vitais no Espiritismo, que a gente está colocando aqui dentro do que a gente estudou, que não existe, como o CEAL coloca. E também existem pessoas que já escreveram textos dizendo que não existem centros vitais em Kardec. E isso a gente também não pode afirmar. A gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. Por que a gente não pode afirmar que não existem centros vitais e que existe? Porque a gente ainda não fez esse estudo conforme o paradigma da ciência espírita, que é fazendo os estudos junto com os espíritos, observando pela lógica, pela razão, dentro do espiritismo. Então, o que a gente trouxe hoje aqui foi os estudos. Aí vocês vão perguntar, por que a gente vai estudar os centros vitais, Ana? Porque é um estudo muito colocado pelo magnetismo. Então, os magnetizadores espíritas estudam os centros vitais, que é originado, né, das ciências orientais, que são muito utilizados, e pela observação a gente percebe muita coisa, tá certo? Então, é um estudo, digamos, à parte, relacionado com o magnetismo, trazendo nessas ciências orientais. E aí eu vou passar para a Ednélia para ela falar e aprofundar com a gente aqui, a gente vai discutindo e rezando ainda para que o Francisco chegue, né, para nos ajudar também. Certeza. Vou colocar. Gente, como a Ana falou, os centros vitais, eles são muito importantes, assim, a gente estuda. Como ela disse, não existem estudos da forma como que Kardec elaborava seus estudos, né? Buscando os espíritos, se aconselhar, observando se essas recomendações que ele recebia condiziam com a realidade. E aí, porém, o que acontece? A gente também não pode dizer que não exista, e que eles não têm importância, entende? Então, a gente pegou um estudo do Giacomello, onde ele apresenta, né, os centros vitais, o magnetismo humano, que é o livro mais recente dele. Ele trata também em outros, mas nesse último ele fala também de forma bem detalhada. E aí a gente se baseia muito na experiência desses magnetizadores que vêm se utilizando e tudo. Então,
vamos hoje falar dos centros vitais, até porque quando a gente trabalha os centros vitais, né, assim, a gente trabalha o magnetismo, a gente trabalha muito em cima dos centros vitais, relacionando muito essa questão. Então, vamos lá. Antes de passar para o outro. O que são centros vitais? Sim, uma coisa só aqui. Algumas coisas eu vou tentar explicar quando eu vir que tem alguma coisa a mais para ser dita. Mas o que não for, eu vou apenas fazer uma leitura com vocês e havendo dúvidas, vocês façam as perguntas, tá certo? Então vamos lá. Os centros vitais, dentre outros nomes, também são chamados de chakras, centros de força, centros etéricos, segundo a cultura hindu e yogi, e estudos do ocultismo, teosofia e conscienciologia. São centros de absorção, exteriorização e administração de energias no duplo etérico. O que seria isso? Esse duplo etérico, digamos que seria a camada mais densa da aura que se forma ao nosso redor a partir do instante em que sabemos que o perispírito ele se expande além do corpo e forma uma camada chamada aura. Esse duplo etérico seria, em tese, a parte mais densa, mais ligada à pele, mais ligada ao corpo físico, certo? E os centros vitais têm seus movimentos em círculo, formando verdadeiros redemoinhos, com giros no sentido horário. No próximo slide, inclusive, ele vai falar que essa é uma dedução, né, digamos assim, dos videntes, clarividentes, né? Ele diz aqui que normalmente esses verdadeiros vórtices energéticos são visualizados pelos videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinho. Então ele teria então a forma de redemoinhos. Podem ser considerados como terminais ou poros perispiríticos, através dos quais o corpo respira os fluidos do mundo espiritual e por eles leva àqueles campos sutis as energias e informações do campo vital. Quer dizer, é uma troca, seria através desses centros que absorveria seriam absorvidos os fluidos do lugar, os fluidos que estariam disponíveis ali, digamos assim, e a exteriorização dos outros. Eu creio assim, ele diz assim, são usados como centros vitais. Porém, eu vejo que no outro, acho que até no próximo slide, ele já diz o seguinte, que algumas pessoas dizem que eles têm um número X, digamos, 32, outros dizem que são 88 mil. Eu, particularmente, eu penso o seguinte, eles estão ligados às funções principais, digamos assim. Porém, não seriam os únicos, nem seriam ao redor de todos os outros, né? Existiriam outros, talvez menores, ou talvez de uma importância um pouco menor, mas que não seriam os únicos, né? Aí ele diz aqui que quantos são os centros vitais, seu primeiro registro vem do Vedas, né, que são as escrituras sagradas do hinduísmo, do século II a.C. Algumas passagens falam em 32 chakras e outras em até 88 mil, porém os 7 mais importantes são o genésico, o umbilical, o gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Eles, na cultura oriental, eles utilizam dessa forma os centros de baixo para cima, eles colocam dessa forma. E, deixa eu ver. Só um minuto que eu vou voltar, tá? Porque eu dei aquele probleminha. Tudo bem.
Outra é aqui, né? Esse, então, aqui. Uma coisa podemos ter como certa. Os centros de força têm seus correspondentes no corpo orgânico. Partindo daí, podemos fazer uma localização geográfica, correspondendo aos plexos com que se relacionam, desde que atentemos para o fato de que os centros de força em si não se acham encerrados no corpo físico, mas no perispírito. Então, vamos lá. Os plexos estão localizados, os plexos, na parte dorsal do corpo, e esses plexos, eles têm eles fazem parte, pronto. Os plexos são considerados 4. Eles estão aí, o plexo cervical, braquial, o plexo lombar e sacral. Eles eles são relacionados através da medula espinhal. Então, como isso aí faz parte da anatomia humana, certo? Então, os centros de força são uma coisa, estariam no perispírito, e os plexos fariam parte do corpo físico. Entretanto, o que se diz é que eles estariam interligados, certo? O trabalho deles seria interligado. O que mais é, né? Tá aqui, plexo nervoso é uma expressão que se origina do latim plexo, significando enlaçamento, designando em anatomia a rede de vasos ou nervos, nesse caso, nervos do sistema nervoso periférico e autônomo, certo? Então, que inclusive, antigamente, os magnetizadores, eles trabalhavam muito com essa ideia de plexos, dos plexos, trabalhavam em cima do que eles consideravam viável para eles, até porque vários deles não acreditavam numa outra coisa, era o corpo, trabalhar o corpo. Então, assim, eles falam, em alguns, você vê falando, né, o plexo, inclusive tem até um desenho, depois a gente pode ver, que a Ana colocou junto com os centros, tem um plexo solar, que aí tem, o Barão de Coté fala nele também, tudo. Então, essa é uma figura, né? Esse ou o outro? Não é o outro, mas quando a gente chegar lá, aí eu mostro, não Então, precisa vou ficar voltar, porque eu pulando, fiz não, pular. pode. Não, porque senão você depois dá um tilt ainda não. As funções dos centros vitais, né, eles são centro de absorção, de exteriorização e administração de energias no duplo etérico. Então, essa aí a gente já viu. Os centros vitais de desempenho. Ele aqui, nesse segundo trecho desse slide, o autor fala que não resta a menor dúvida que o espírito é o propulsor da vida, né? Entretanto, não podemos desprezar o corpo material, né, que é por onde o espírito se manifesta, e o perispírito, que faz essa ligação entre o corpo, essa possibilidade do espírito se manifestar através do corpo. Porque se não houvesse o perispírito, as diferenças eram tão grandes que não teria condição do espírito se manifestar através do corpo. Então, são muito importantes. Então, ele diz aqui que, levando em consideração isso, não podemos dizer que os centros vitais, né, não podemos negar que os centros vitais desempenham suas funções de interligação, capacitação e transmissão de campos energéticos humanos, de fluidos de usinagem, etc. E estava relacionado com aquela outra lá, né, que você já passou, que é dos 88 mil aqui, né, 32. Então, aqui mostra a imagem antiga de como é colocado os chakras, né? Isso aí é vindo lá do hinduísmo. Isso. Agora começa os centros vitais. Isso, os centros vitais principais ou básicos, né? Eles têm essa divisão, e assim, dá para compreender quando ele diz que são centros de alta frequência.
o coronário, que o coronário ele está localizado aqui nessa região, o frontal e o laríngeo. Então, ele diz que eles têm uma frequência bem mais rápida, por isso essa alta frequência deles. E essas atividades, eles estão ligados a atividades psicológicas, mentais e espirituais. Então, a gente pode entender, está aqui, a mente. A mente representando o espírito, o que ele quer, o que ele se manifesta. Então, o centro de média frequência seria, então, o cardíaco, né? E ele filtra sensações e emoções. E o centro de baixa frequência, que aí eles estão ligados aos processos físicos e químicos do organismo, né? Que são o gástrico, que seria, como diríamos, alguns nossos conterrâneos, na boca do estômago. Então, assim, o esplênico, que ele está mais ou menos na altura do baço, que é um órgão que filtra, né? Filtrante, e o genésico, que aí ele está mais relacionado com a parte sexual. E também digestório também tem essa ligação. Então, a gente entenderia por quando ele diz que a alta frequência estariam nesses centros ligados à cabeça, né? O de média frequência seria o cardíaco, e as de baixa frequência elas estariam relacionadas com os processos físicos e químicos do organismo. Certo? E aí vamos esmiuçar os centros vitais um pouco. Né? Como a Ana disse, isso aqui é um resumo do resumo, porque a gente não teria tempo. Né? Então, os centros vitais frontais. O que são os centros vitais frontais? Hoje é o que nós vamos ver no dia de hoje, porque os outros que eles seriam, então, na parte de trás do ser, né? Então, a gente vai ver na outra terça. Mas hoje a gente vai ver os que estariam aqui na parte. Amiga, tu quer que eu coloque rapidinho aquela última imagem onde tem todos os centros para tu dar uma passagem? Isso. Eu acho que fica mais fácil para visualizar, né? Pronto. Deixa eu só. Então aí, tá aí para que vocês vejam a visão básica dos centros vitais, né? O coronário, no alto da cabeça. O frontal seria aqui nessa região entre as sobrancelhas, certo? O laríngeo nessa região da garganta, digamos assim. O cardíaco sobre o músculo do coração. O gástrico, eu tentando baixar aqui com o dedo, o gástrico, como eu já disse, na altura aqui, no início do estômago, onde eles falam no epigastro, né? O genésico na altura do básico, né? Alguns magnetizadores falam que para você saber mais ou menos a altura do genésico seria na curva do braço, né? Seria na altura do cotovelo. Aqui a gente tem o umbilical. O esplênico, amiga. É o esplênico, tu falou genético sem querer. Não, desculpe, gente, é porque realmente começa. Desculpa aí. Muito nome. É o esplênico, então, na altura do baço, que seria mais ou menos na altura, na curva do cotovelo, certo? A umbilical e o genésico, que na altura do púbis, né? Então, esses centros, quase todos eles saem para frente. Todos os que são relacionados quase que em linha reta, eles saem para frente. O esplênico, ele sai de forma lateral, certo?
Então, eles falam em 45 graus. Agora, eu me lembrei do meu filho, e as pessoas sabem o que é isso? Eu digo, então vamos lá. Então, assim, ele sai de forma inclinada, ele não sai totalmente de frente, ele sai de forma inclinada, certo? Então, vamos lá. Então, o coronário, a gente já viu, que seria o centro da sabedoria e da espiritualidade. Do coronário partem os comandos sobre e para todos os demais centros vitais, irradiando de forma muito intensa o que se origina no espírito ali encarnado. Ele está vinculado a outras recorrências orgânicas, como o equilíbrio físico, o sistema endócrino e todo o sistema nervoso, além de repercutir nas vias psíquicas e emocionais. Gente, vocês estão vendo que a gente está só no início, mas como é importante saber anatomia. Gente, a gente precisa reconhecer mais o corpo para a gente ter uma ideia mais elaborada. Mesmo os centros vitais, em tese, sendo do perispírito, não fazendo parte do corpo humano, mas a relação deles com os órgãos é muito grande. Então, o frontal, né, que é o gerente dos poderes psíquicos, é nele que existem vínculos muito diretos com vários órgãos e partes do cérebro, associados ao funcionamento da visão, da audição e com o sistema endócrino, de onde surgem as conexões com a parte psíquica. Ele é conhecido como centro de intuição. Ele também administra grande parte do sistema nervoso, por isso é tão vinculado ao coronário. E seu ponto de conexão com aquele tem sido indicado como a pineal, muito embora também interfira diretamente na hipófise. E aí a gente já viu se falar muito, né, na pineal, na hipófise, relacionado a trabalhos mediúnicos e tudo mais, tá? O centro laríngeo, que é o terceiro centro de alta frequência, tem seu envolvimento direto com órgãos da fonação e da respiração, porém apresenta outras características muito interessantes. Além das funções pulmonares por ele administradas, há uma forte vertente apontando sua influência direta sobre processos de inflamações, erupções de pele e cicatrizações. É interessante a gente ver isso, assim, tem algumas pessoas que trabalham com, hoje, acho que até algumas pessoas em específico, em algumas áreas, com a saúde integral. E é uma das coisas, assim, que uma pessoa que trabalha nessa área estava me falando recentemente. Por exemplo, as pessoas retiram as amígdalas, mas elas estariam apenas retirando um problema que era localizado, em vez de resolver o que é que estava causando tanta inflamação na garganta. Então, assim, são coisas que às vezes você pensa que não existe ligação, existem ligações, né? E no final das contas elas correspondem, né? A gente vê num outro estudo relacionando, digamos, as inflamações, erupções de pele, alergias com essa questão de amígdalas e tudo mais. Mas vamos lá para o nosso estudo, que já é outra coisa. Vamos lá. Gente, Denise, é por isso que hoje nós só vamos ver os da frente, minha filha, e ainda tem os de trás. Não se preocupe, não, que terça-feira tem mais. É isso. O centro cardíaco, né? Então, ele estaria nessa região do músculo cardíaco. É um centro vital de média frequência, é um intermediário natural entre as duas grandes zonas, né? A de alta e baixa frequência, que seria a de alta aqui, média, e baixa nessa outra região. Onde as primeiras têm mais preponderância sobre os aspectos psíquicos e as demais implicações somáticas, certo? Então, assim, estão mais relacionadas com
as questões físicas propriamente dita. Né? Sendo a circulação sanguínea uma consistente causa física da manutenção vital, e estando este centro responsável direto, o centro cardíaco que a gente está falando, responsável direto pelo pulso e pela saúde cardíaca, tal centro se reveste de fundamental importância na economia orgânica, certo? Então, assim, é um centro vital muito importante, como a gente tem o músculo cardíaco, o coração, de extrema importância para a nossa economia orgânica, como ele diz, né, como ele chama, para a nossa vida. O centro gástrico, certo? E aí ele de frequência baixa. Seus fluidos são bastante densos, ou quando interfere na exudação de outros centros superiores, faz com que as emanações daqueles centros, né, adquiram um padrão mais denso do que não se houvesse tal relação. O que ele quer dizer com isso? Que os centros vitais de alta frequência, né, esses da parte superior, eles têm um fluido mais sutil, eles eliminam um fluido mais sutil. E esses outros, por conta até da própria ação deles em relação à digestão, ao filtro, a todas as coisas relacionadas com a questão orgânica, as questões orgânicas, eles são mais densos. E aí, quando eles conseguem uma interferência nos centros os centros superiores de alta frequência, e aí esses fluidos emanados por esses centros superiores, eles se tornam mais densos, né? Então, assim, a gente vê que existe a gente já sabe disso, mas a gente comprova que existe uma interação no nosso ser como um todo, né? Existem repercussões numa coisa e noutra, né? E aí você vê como é que, por exemplo, a pessoa que tem problemas de digestão, ela fica perturbada enquanto aquela digestão não se processa. Aquilo influencia, de que maneira aquele parte física influencia sua mente. Então, assim, nós temos muitas situações em que a gente tem que trabalhar para poder ter uma condição melhor de estar bem, né? E aí ele diz que até fala-se muito também na questão alimentar, né, de alimentação. Precisamos ter uma alimentação equilibrada, como acho que quase como tudo na vida. O equilíbrio é que manda, né? Amiga. Amiga, tem algumas perguntas, você quer que eu Pode coloque? Eu ser. quero Não, esperar pode ser. A gente pode. a dar uma Isso, quebradinha, porque né? A senão o gente pessoal dialogar. se cansa. Tá. É, aqui, esse aí foi da Raquel Alves. Ela diz: a sensação de inchaço na região gástrica pode ser explicada pela densidade das É vibrações? muito relativo, né? Porque pode ser algo físico também. Você pode estar, que a pessoa está com esse inchaço em função de uma alimentação que não caiu bem, de algo que não está processando muito bem. Se ela não tiver, se não existir essa parte aí, se não existirem causas orgânicas, ela pode chegar ao ponto de pensar nessa possibilidade. Mas, assim, seguindo o raciocínio de Kardec, que ele sempre diz, busquemos primeiro as causas, né, naturais, mais naturais, né? Então, a gente busca primeiro essas explicações. Até lembrei da Aline agora, que ela estava me perguntando, essa semana eu tinha até falado com ela
sobre esse assunto que a Socorro colocou. Nessa semana, estudando um pouquinho mais, descobri que o frontal e o humeral são os mais utilizados no magnetismo direcionado ao autismo. Sim, ela está falando no tratamento de magnetismo, a gente utiliza com os autistas, que estão no espectro do autismo, a gente utiliza muito a imposição das mãos no frontal, socorro, e no humeral. Isso ajuda a acalmar. E também é utilizado muitos longitudinais para eles, tá? Então, eu não sei se você já viu isso, mas a Ana Vargas fala sobre isso, que foi uma técnica que ela achou que ela... Aí foi feita com observação, né, do espírito, do guia dela, o Georges, né? Então, ela trabalhando com ele, ele foi ensinando e ela foi fazendo através das observações. Ele disse qual eram as práticas, ela foi lá, fez e deu certo. Então, essas práticas a gente faz realmente, é na prática que a gente aprende as técnicas mesmo. E além de tem uma coisa, né? Cada caso é um caso. Às vezes o que funciona com um não funciona com o outro. Então, é muito individual. A gente tem aquela coisa assim, tem muita gente que funciona de uma forma geral, mas tem outras pessoas que não dão certo. Então, a gente vai respeitando as particularidades também. Aí tinha uma outra, que aqui a Eunice perguntou, né? Ana, será que Kardec e os magnetizadores não estudaram ciência vitais porque a ciência da época não daria conta desse conhecimento? É só um pensamento meu. Olha, aí vai uma opinião minha, né? Na verdade, eu acho que não é porque não daria conta, porque como a Ednélia já colocou, já existia não sei quantos mil anos antes de Cristo, já se falava nos chakras, mas eu acredito que tem a questão dos estudos, né? O único, eu estava até comentando com a Ednélia, que o único magnetizador que falou um pouco sobre os plexos ligados aos chakras foi o Barão do Potê, mas depois ele abandonou porque ele não viu necessidade. Ele não viu, né? É uma coisa que ele abandonou. Agora tem outros magnetizadores que vão falar em polos positivos e negativos do corpo, em certas partes do corpo que fazem que você tem que utilizar de um jeito e de outro. Então, cada magnetizador utilizou outras teorias, outras hipóteses para estudar. E Kardec, até a Juliana pode falar um pouco sobre a questão de Kardec aí, que ela tinha até me contado um pouco antes. A gente estava vendo assim, Kardec realmente não estudou essa parte assim, deixando registrado, porque a gente sabe que Kardec foi magnetizador por muitos anos, mais de 30 anos. Aí o que acontece? Ele não escreveu sobre isso. Ele disse que já tinha muita literatura que embasada, né, e que ele, inclusive, menciona alguns magnetizadores na revista, ele diz que não poderia ficar sem fazer referência. Acontece que, assim, eu estava comentando com a Ana, o que eu penso, assim, a gente tem que ver que são questões Kardec não estudou, ele não teve tempo para isso. Se ele fosse desviar do objetivo dele, não teria feito nenhuma coisa nem outra. Quanto à doutrina espírita, ele fez tudo, ele fechou. Acontece que ele tinha, eu acho que assim, ele até tinha vontade ou intenção de estudar mais alguma coisa, mas pense, se Kardec fosse estudar a respeito do magnetismo, seriam precisos mais o quê? Mais 10 anos? Quantos anos? Que ele não teve, né? Então, assim, a gente tem que, quando eu penso assim, quando a gente pega uma determinada situação, Kardec não estudou, não estudou. Vai contra o que ele diz, aí, se for contra, aí já é mais complicado. Mas quando é por conta dele não ter abordado o assunto, eu já vejo com mais tranquilidade. Por quê? Porque a gente pode ver o quê? A gente pode tentar fazer o que ele fazia. Como é que ele trabalhava? Ele conhecia os casos, ele retirava o que de melhor ele encontrava ali, ele tinha um respeito imenso pelas pessoas e pelas situações dessas pessoas, pela condição dessas pessoas. Ele registrava, mas ele retirava o que ele considerava que era bom.
Ele não criticava. E aí ele ia buscar os espíritos, e aí a partir do que os espíritos diziam a ele ainda ia ver, colocar em prática, observar para ver se realmente eram lições que mereciam serem se fundamentavam. E outra coisa, na própria obra dele, ele em algum momento ele defendeu determinada situação, determinada coisa, e mais na frente ele teve a hombridade de dizer, não, eu estava equivocado, eu estava errado, eu não era bem assim. E aí corrigir a si próprio. Então, assim, são essas coisas, são essas condições que eu acho que são muito importantes. A gente vê como ele trabalhava, como ele fazia, e a gente tentar fazer de forma igual. Bom, eu acho que não tem mais perguntas aqui. Quer dizer, eu acho que não estou achando as outras. Então a gente continua, se surgir, a gente para de novo, né? Com certeza. Aí a gente está continuando o gástrico, né? A gente leu essa parte, foi? Isso, seus fluidos são bastante densos e tal. Administrando os processos digestórios e metabólicos, refere-se aos órgãos desse sistema, dentre os quais está o pâncreas, o fígado e as adrenais, as suprarrenais. Muito embora a regência mais efetiva destes últimos seja atributo do centro esplênico, com que o gástrico guarda estreita relação. Vocês vejam que, assim, eles estão fazendo mais ou menos um triângulo. O gástrico aqui, o esplênico nessa ponta, o umbilical aqui. E ainda tem o genésico um pouco mais embaixo. Então, eles se relacionam muito. E entre esses órgãos, que são órgãos muito especiais no organismo, nessa parte de filtragem, nessa parte de digestão. Então, assim, o gástrico tem essa ligação, mas o esplênico também tem, e até pela localização deles, né? A gente pode ver. O centro esplênico. E aí ele vem falar que, igualmente de baixa frequência, só nos tempos mais recentes, a partir dos anos 90, recebeu a devida valorização de suas funções e seus envolvimentos. A regência mais preponderante dele, que é do gástrico, sob as funções do baço, do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar, além de sua regência mais direta sobre os rins e as glândulas suprarrenais. E como a gente precisa estudar, como eu já disse, a anatomia, porque senão a gente fica sem saber nem do que é que está se falando, né? Pode passar. Não se pode perder de vista sua função funcional com o cardíaco, já que o esplênico também se refere diretamente sobre as cargas hemáticas do corpo, tanto em volume como em circulação e filtragem, considerado como o centro do equilíbrio. E aí vem o genésico, né? Dos 7 centros, este é o mais denso, o que gira em menor frequência, vinculado diretamente às funções sexuais e genésicas, também guarda relação com o esplênico, principalmente quando se trata de funções excretoras, bem como pela relação estreita com as funções renais. Então, assim, a gente vê, ele fala nas questões excretoras, tanto de funções também de filtragem, por conta da questão de sexual e genésica, também é a questão de... É um centro que tem muita relação com a parte excretora do organismo, certo? Além das funções sexuais.
E aí o centro umbilical, ele normalmente, assim, nem sempre a gente escuta falar dele, mas ele é muito importante também. E aí, com o genésico, ele forma um par vigoroso na administração genésica e sexual do ser humano, mas também se destaca por seu potencial criativo, o que faz com que seus fluidos sejam dotados de uma capacidade de ajudar magneticamente a criatura com dificuldades de elaboração ou desenvolvimento de ideias, bem como de manter focados seus objetivos imediatos ou distantes, isso devido a uma interrelação com o centro laríngeo. Então, o umbilical e o laríngeo nesse processo aí, tendo uma relação muito estreita. E aí, a gente está vendo aí nesse slide, que aí a Ana até colocou que a imagem a seguir tem alguns nomes diferentes em relação aos centros vitais, mas nos ajuda a visualizar os relacionados com os órgãos do corpo correspondentes, certo? Então, aí tem na figura à direita, eu acho que é à direita, né? Da visão deles também. Então, pronto. Tem a glândula pineal, as glândulas pineal e hipófise, né? E a gente vendo até a localização delas, e aí bem próxima a esse ponto do frontal, certo? A glândula tireoide, as glândulas paratireoides, será? O que é isso? O timo. O timo é muito usado, se recorre muito ao timo em várias situações, a situação imunológica, se recorre muito ao timo. As suprarrenais, certo? O pâncreas, o ovário nas mulheres e o testículo nos homens. E essa outra imagem, à esquerda, então, temos os centros vitais, e aí pelo meio tem aqui o plexo solar, e o Barão de Petit utiliza então, esse plexo, é o plexo solar. Então, o sexual e o básico. E aí temos o coronário em cima, frontal, laríngeo e o cardíaco, certo? Oba! Fatico chegou! Ei! Coisa boa, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, minhas amigas, para a honra e glória do Senhor. Ai, amém. 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 Ai, graças a Deus. Vou até colocar o comentário aqui da Eunice, achei legal. O importante desse estudo é compreendermos como o nosso corpo é um todo integrado, tudo se interliga entre si e estabelece também uma relação intrínseca com o espírito. Somos um todo muito complexo. Realmente é essa a ideia, né? De que a gente entenda a inter-relação do que existe, de todo mesmo. Quando se pensa só no corpo, ele é todo interligado. Quando você pensa corpo, espírito e perispírito, mais ainda, né? E é isso. A gente falou, Francisco, até agora, sobre todos os centros vitais, já está esperando você chegar para comentar mais, Os né? frontais, né? Isso, os frontais. A gente falou todos os frontais. E aí agora, se você quiser colocar suas pontuações, já que você chegou, se quiser falar alguma coisa. Eu estava fazendo uma reflexão que os magnetizadores vão buscar na literatura oriental antiga a base para se compreender o plexo. E a gente compreende, a gente percebe que muito pouco se avançou nesse sentido, né? E que a gente vai beber na fonte da literatura dos hindus, né? Na literatura da medicina chinesa. Mas assim, a gente não percebe uma evolução natural desses estudos. É como se eles ficassem paralisados no tempo, eles ficassem no tempo, não tem uma atualização. Né? Então, é um assunto bastante complexo, que não se pode fechar a questão em nenhum momento. Os próprios magnetizadores trazem conceitos que
que ainda são um tanto quanto contraditórios com a doutrina espírita, né? Então a gente tem que fazer tirar o bom senso, né? Fazer como o Cosme nos ensina, catar Tirar os catar os feijões. feijões, né? E ficar com aquilo, porque é interessante que nós magnetizadores tenhamos a literatura, a codificação kardeciana como o nosso norte, que, que seja ele a nos guiar, seja ele o nosso modelo, porque senão a gente perde nas inovações, nas coisas que não tem comprovação científica ainda. Então, cuidado e bom senso, e caldo de galinha também não faz mal a ninguém. Certeza. Eu Eu quero estava aproveitar e dar uma lembrando. boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos nós. Viu? Diz, Aninha. Eu estava lembrando de um texto que a gente, eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, que a gente leu, ou eu trouxe para a gente ler no CEAL, que era Alexandre Almeida, eu acho, que ele vai falar que os centros vitais não existem, né? É, E o título é esse, né? Os centros vitais não existem. E é isso que que eu quis falar, que eu falei no início e que eu repito agora. Porque por mais que a gente, nós somos magnetizadores espíritas, né? E ele foi isso. querer provar por A mais B que não existe, mas ele tentou provar em Kardec. Então o que que eu fiz, né? Eu pensei assim, vamos ler esse texto. E quando algumas pessoas dizem, não vou ler não sei o quê, porque assim, a gente já tem uma opinião formada, alguns já acreditam em ciências vitais, outros não e tudo. Mas Kardec nos ensina, inclusive, ele coloca lá no Catálogo Racional, né, que é uma obra que ele fez com várias indicações de livros para a gente ler, né, dentro do Espiritismo e fora do Espiritismo. E ele coloca lá, tem uma seção de livros que é contra o Espiritismo. E ele indica, leiam. Por que ele diz para a gente ler? Para a gente saber argumentar por que aqueles livros ali, que são contra o Espiritismo, não fazem sentido, porque os argumentos são frágeis. A mesma coisa a gente tem que fazer dentro do magnetismo também. A gente tem que procurar ler, mesmo esses que dizem que é contra o magnetismo, ou que dizem que não existem centros vitais, ou que não existe qualquer outra coisa dentro do magnetismo, a gente tem que ler e saber explicar por que esse autor está errado, onde é que ele está embasando. Porque os recortes que ele trouxe de Kardec, em nenhum momento prova que os centros vitais não existem. Como eu falei, Kardec, a gente não pode dizer que existem centros vitais na doutrina espírita, porque esse estudo ainda não foi feito, a gente não embasou, a gente não sabe, não teve esse estudo da doutrina, como a gente também não pode dizer que não existe. Então, se a gente não faz esse raciocínio com essa vontade de aprender, sem preconceitos, buscando apenas pela verdade, a gente não consegue separar como catar os feijões, a gente não consegue separar o joio do trigo, né? Então a gente precisa fazer isso de forma racional, estudando, buscando de forma sistematizada, com seriedade. Então é isso, assim, vocês vão ver isso de que não existe, mas antes de aceitar aquele argumento, ou não aceitar, ou dizer assim, não vou ler, não, eu digo, leia, como Kardec nos ensinou, leia, e tente entender por que aquele autor não está certo ou está certo. Porque o nosso maior problema é aceitar as coisas ou não aceitar as coisas como estão, né? Eu ficava me perguntando assim, eu li esse autor aqui, mas eu não consigo explicar por que ele não está certo. Eu não consigo dizer assim, eu não concordo com ele, mas por que eu não concordo? Então, quando eu faço isso, que eu não concordo, eu vou buscar meus argumentos, no caso do Espiritismo, eu vou buscar meus argumentos dentro da doutrina espírita, eu não concordo porque em Kardec diz isso.
Eu não concordo, porque em Kardec está dizendo que não existe aquilo. Então, eu tenho que aprender a fazer isso. Não é só aceitar ou não aceitar. Não dizer sim ou não. É saber por que você está fazendo. Ter a questão do desenvolvimento da criticidade, da lógica, do bom senso. Né, Francisco? Perfeitamente. E outra coisa que eu creio que vocês já comentaram é a questão da inter-relação entre todos os centros vitais. A gente está estudando, está expondo. Tem um comentário que eu não consegui perceber, né? Todinho. Depois tu volta, né, Ana? Esse aí não, esse aí? O conhecimento humano ainda é muito limitado. Exatamente. Perfeitamente, Eunice. A gente ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para se estudar ainda, para se pesquisar. Mas a gente vê, a gente está colocando assim, a exposição dos centros vitais, mas muito mais como uma proposta didática, porque eles não são isolados uns dos outros. Eles têm uma inter-relação permanente entre si, né? O que vocês já viram aí, quando você vai estudar o esplênico, aí ele coloca que o fígado, né, é o órgão mais importante para a mulher e o rim é o órgão mais importante para o homem. Agora, não se sabe que base ele utilizou para determinar isso. O que se sabe é que o fígado ele tem repercussões, por exemplo, inclusive na psique humana. Agora, como é que isso vai se dar, eu não sei dizer para vocês. Como é que ele vai se relacionar com as questões da visão? Como o próprio Deleuze falou, né? Está lá no livro dele, foi tratado de um problema de visão e se detectou que o problema também estava no fígado. Então, a gente está explanando esse assunto muito mais como uma proposta didática, para que a gente possa conhecer, né? Vocês veem que uma hora ele fala de centros inferiores e centros superiores, mas não é que seja inferior na questão de importância, é na questão da localização. Outra hora eles usam o termo superior, intermediário e baixo, né? Mas aí está se relacionando à questão da frequência. Então, tudo isso são percepções que a gente vai tendo no desenvolvimento do estudo, né? E como a Ana colocou, sempre usar o bom senso, abstraindo aquilo que está de acordo com Kardec, porque essa é a nossa proposta, né? Nós somos espíritas e, como tal, precisamos nos guiar pela doutrina espírita. Era isso, Aninha. Tem mais uma pergunta aqui, de Nélia. Ednélia, na apostila no centro genésico, uma fala que gostaria de explicar, se acontecendo mesmo de alguns passistas terem a sensação de excitação sexual. Esse cara já falou bastante no início do estudo. Não, não falei. O que se fala, né, é que o magnetizador, ele exala seus fluidos e por algum, claro que por todo o corpo, né, mas por alguns centros especificamente. E aí seria o caso do magnetizador, com o Jacob fala em usinagem, que algumas pessoas até acham que não é uma palavra muito, mas eu acho até que, assim, a questão, eu entendo assim, ele fala em usinar, porque talvez seja o que ele sente, digamos. Você vai magnetizar alguém e você sente, por exemplo, que ele, como eu acho que é um magnetizador potente, ele deve sentir de forma mais enérgica o fluido saindo por determinado centro. É bem, E aí, bem ostensivo, viu, a faculdade dele. Talvez para ele sinta aquilo como se fosse uma usina funcionando. Então, assim, talvez eu não lembro na apostila como é que tem isso aí, mas talvez seja a questão do magnetizador que exale mais fluidos durante a magnetização pelo genésico,
e aí ele sinta alguma influência e aí em relação a isso. Mas eu acho também que, particularmente, acho que o magnetizador, nesse momento, talvez seja até uma reação física, né? Não seja nem algo que ele seja feio ou que ele esteja com má intenção. Talvez não seja isso. Talvez seja uma reação física, mas que possivelmente ele exale mais fluidos durante a magnetização por esse centro vital. É mais ou menos isso, mas fala mesmo, eu me lembro disso. Eu, Mas é eu, eu exatamente essa explicação que você deu. Tem outra aqui que eu vou passar para ti também. O laringe tem alguma ligação com os rins, mas eu acredito que não, viu? Uma vez fazendo tato magnético, senti algo diferente nesses dois pontos. Como não sabia se era desarmonia ou pouco fluidos ou muito fluidos, fiz dispersivo transversal e deu certo. Sumiu as sensações estranhas. Roger, é o seguinte, existe um estudo que o Jacob faz aqui da interligação dos centros vitais. Para ser bem sincera, eu não vejo assim uma ligação forte, mas como o Francisco falou agora há pouco, e a gente já tinha comentado também, tudo está interligado. Então, assim, não me assombra o fato de você sentir que tinha alguma ligação entre o laringe e os rins, porque pode ser, né? A gente E, não. às, e às vezes não é que tem essa ligação, porque existe, tá tudo interligado, tá? Mas às vezes não é isso, às vezes é que você tá percebendo fazendo um canto, e às vezes percebe que tem outra coisa em outro lugar, e dá essa sensação que está relacionado. Mas às vezes você está Isso. percebendo já outra sensação, outro problema em outro centro. Então é meio que tudo é meio. Pode ser, né? Pode ser de tudo, tem muita É, coisa que envolve. Aí, é por isso que a gente vive dizendo que tem vários fatores que influenciam na hora que a gente está magnetizando. É, Francisco, tem oi. uma pergunta que eu queria jogar para ti. Na opinião de vocês, nós teremos que estudar anatomia para podermos entender as relações entre os centros vitais e o corpo físico? Eduardo, é uma mão na roda, que é como o Cícero disse, que ainda hoje ele não sabe onde é o baço. isso. É isso mesmo. Isso. Facilita muito, por É, exemplo, os rins, É. onde eles estão localizados. E tem outras glândulas que são essenciais, o timo, a tireoide, né? São glândulas que você precisa ativar para melhorar a questão da sua psique, né? Então, é muito bom se conhecer a anatomia. E é um desafio, porque a linguagem, Eduardo, é horrível. Por exemplo, na apostila de vocês, tem um termo chamado células efetoras. Então, para mim entender o que era uma célula efetora, eu levei quase meio dia. Porque a linguagem é horrível de se entender, né? Mas, enfim, é uma célula ela é responsável pela questão ela dá uma resposta aos processos infecciosos, às agressões que o organismo sente. Ela contra-ataca, por assim dizer. Essa é a função das células efetoras. Tem um termo também na apostila de vocês e no livro acho que é no livro do Jacó, escudação, coisa assim, SX, né? exudação, né? Não, Gente, acho por que para vocês o que é. É difícil você entender, né? Porque, por exemplo, tem várias sinônimos. E o que eu mais me aproximei foi a questão da área médica, mas aí na área médica não condiz com a proposta
com o sentido que o Jacó está querendo dar para essa palavra. Né? Então, quer dizer, a comunicação já é um desafio. Você comunicar, você falar, o emissor falar e o receptador entender, já é um desafio. Aí você colocar isso num livro, também fica mais difícil ainda. Mas a anatomia é uma mão na roda. Quem é médico, então, tá médico, enfermeiro, dentista, que já conhece. E as ligações, né? Por exemplo, eu estou tentando encurtar caminho e estou pedindo ajuda a um médico para entender se o sistema imunológico, de que forma o sistema imunológico ele vai me dar uma resposta para a questão do tratamento do câncer. Porque aí eu estava pensando em dirigir o tratamento magnético para o sistema imunológico. Né? Quais são as glândulas que envolvem esse sistema? Porque alguém perguntou aí sobre o laríngeo, né? Nesse livro do Jacó, ele diz que o laríngeo tem interrelação com o coração, com o cardíaco, né? Para as questões do humor, da tristeza e tal. Questões graves de pressão arterial, como é, meu Deus do céu? Hipertensão, né? E aí vai, ainda tem outra aqui, e sobre a depressão. Né? E o Jacó já usa o esplênico combinado com o laríngeo, para você potencializar o laríngeo e tentar minimizar os efeitos da depressão. Então, tudo isso aí é lendo, testando, anotando e voltando para saber onde é que a gente errou. Né? Gente, é isso aí. Inclusive, o Deleuze, né, que é o magnetizador clássico que a gente se embasa, ele também indica e ele aconselha que a gente estude a ciência, né, que estude anatomia. Porque, gente, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue praticar, né? O magnetismo conforme aquilo. Quanto mais conhecimento, melhor, tá? É isso que a gente precisa entender. Se a gente tem tempo e pode, a gente vai em busca, principalmente quando a gente está tratando certas condições. A gente não vai ter tempo de estudar tudo, mas, por exemplo, quando você começar a magnetizar, pegou com alguém que está com um problema sério nos rins, vai estudar aquela doença, o que a ciência diz sobre aquela doença, vai pesquisar sobre o que os magnetizadores já fizeram sobre aquela doença, vai buscar as técnicas, tentar aplicar aquilo que já foi aplicado, que deu certo. Então, assim, tem que pesquisar, tá? Realmente, sim, se a gente fosse estudar tudo, não daria, mas aí a gente vai estudando os temas que vão nos aparecendo, que vão sendo apresentados, e aí vamos fazendo essas trocas de experiências, né? Aí tem essa pergunta, acho que é da Irã, que ela pergunta o que é cola psíquica? Não, foi a Vanúzia. Cola psíquica. Cola psíquica é uma criação, é como se a gente fizesse essa questão de uma espécie de cola para poder, digamos, estabilizar certas dificuldades em certos órgãos, tá? Isso tudo é a criação, faz parte da criação fluídica. Também tem outro nome, né, nessa espécie, não sei se tu tá lembrada, Ednélia, que fala sobre essa questão, que é tipo criação fluídica também, que o pessoal faz, né, essa espécie de cola, aí tem alguma coisa assim que utilizam para poder colocar, mas isso tudo é produzido pelo nosso pensamento com o movimento dos fluidos. Só complementando a Ana, quando ele explica a questão do centro cardíaco, ele diz que o centro cardíaco ele absorve sentimentos bons e sentimentos negativos. E para cada natureza dos sentimentos, ele absorve fluidos correspondentes. Se você tem pensamentos positivos, bons, você canaliza fluidos bons. Do contrário, se você tem sentimentos ruins, você canaliza sentimentos ruins. Porque é um centro que está ligado à questão das emoções, né? Esse
esse texto que está na apostila, gente, só explicando. O texto que está na apostila, ele é retirado do... Eu não lembro o capítulo agora. É o capítulo 7, mas eu não lembro da apostila, mas eu não lembro qual é o do livro. Eu acho que tá... Mas aí embaixo tem. Embaixo tem na nota dizendo qual é, de onde foi tirado, né? Cure-se cure pelo... Não, sim, mas eu estava querendo lembrar o capítulo. Enfim, Ah, ele foi tirado desse livro, Cure-se Cure pelo Passe, certo? E esse livro, Cure pelo Passe, quem não tem condições de comprar ele, gente, ele tem na internet, em PDF, uma edição antiga. Dá para ler, dá para estudar, dá para pegar uma base já com esse livro. Se vocês quiserem, depois eu coloco lá naquele grupo do WhatsApp que vocês estão. Então, dá para estudar, e ali está completo o que foi estudado dos centros vitais, porque aqui na apostila realmente foi um recorte. E aí, o estudo de hoje, a gente não fez de acordo com a apostila, porque a gente quis trazer algo mais atualizado para vocês. A gente tirou os recortes desse livro mais atual, do Jacomelo, que fala sobre os centros vitais, tá? Então, está no capítulo 5, se eu não me engano, dele. Também não lembro mais, não, gente. É muito capítulo na minha cabeça, enfim. Aí tá aqui nesse livro, que esse aí já é o mais atual. Então, só para explicar para vocês, que por isso que às vezes fica confuso, se tiver faltando informação, é porque realmente são recortes, não dava para colocar todo o livro aqui, né? A gente tenta trazer. É do capítulo 6, Cure-se, cure pelo passo, capítulo 6. E aí eu até coloquei das páginas 73 e 74, mas porque eu tirei recortes, né? Mas é um material muito bom que tem lá. E para quem tem um outro livro antigo dele ainda, que é aquele Passe, Suas Técnicas, seus o que, também tem muita coisa lá que ele já... Tanto que nesse livro, toda vida que ele está falando, ele, vá para o livro tal que eu já falei lá, ou para o livro tal que eu já falei lá. Então, ele já ele faz a referência dos livros deles que ele já fez antes. O que mais? O que mais que a gente pode dar dicas aqui? Falta 4 minutinhos. Tá aí a Suelen perguntando que grupo é esse. Gente, é um grupo que a gente fez de WhatsApp, mas é só para receber as informações e para receber o link, né, Suelen? E aí tá lá no grupo, eu tinha pedido para a Elânia colocar, ela perguntou o número de quem queria participar, e a gente colocou, e muita gente já se cadastrou lá. Se você quiser, vai lá, tem uma postagem, e você coloca o seu número, que depois a Elânia te coloca lá nesse grupo, viu? Então é isso. Você ia falar, Ednélia? Não, em relação a essa questão de estudar anatomia, para entender, até porque a importância disso também é que a gente ainda é magnetizador muito verdinho ainda, não tem as condições de alguns outros magnetizadores que já têm trabalhos prontos relacionados a várias doenças, a várias situações. E aí a gente pega o tratamento que eles fizeram para aplicar. E quando a gente pega, e aí eles falam, né, tanto nos centros como em alguns órgãos para se trabalhar com eles, aí como é que a gente vai trabalhar se a gente não tem noção, se a gente não sabe? Então, realmente é importante. É importante, como o Francisco disse, a gente que não é da área acha difícil mesmo. É complicado, mas é necessário. Não vou dizer que a gente aqui tenha esse conhecimento que eu estou dizendo que é necessário, mas tenho certeza que a gente está buscando e vai buscar mais. E outra coisa em relação ao que a Ana falou, realmente a gente apresentou hoje aqui recortes, foi para vocês terem uma ideia, entender o que é que a coisa, por onde funciona. Mas se vocês não forem buscar material para ler e estudar, vai ficar muito complicado entender do que a gente está falando, né? E como eu disse, a gente se utiliza muito dessas noções de centros vitais.
como a gente comentou no início, a gente não pode dizer que não existem ou que existem, mas a gente tem que acreditar que a gente trabalha e observa e verifica se faz sentido aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito. Então, essa é uma questão da ciência evoluir. Ela evolui dessa forma, aplicando, observando resultados e a gente buscando. Então, enquanto isso, realmente, a gente trabalha muito, por exemplo, uma doença, algo que a gente vai fazer um tratamento, uma doença autoimune, digamos, e que a gente busca referência, o tratamento fala de vários órgãos que a gente precisa trabalhar além dos centros vitais, tá certo? Então, realmente, é tudo muito interligado. Bom, eu vou só responder essa última pergunta, que eu não sei quem foi exatamente. Pode acontecer que em um centro vital estar quente e outro estar frio? Pode. As sensações podem variar no corpo todo. Isso pode ser algo que você sente em relação àquele indivíduo especificamente, ou pode ser uma condição sua. Talvez o frio signifique algo para você e o quente signifique algo para você. Mas talvez pode ser em relação só do assistido mesmo. Porque talvez se você for atender outro, já não vai ter isso. Então, tem que se observar e tem que anotar, porque só quando você vai anotando e observando um caso com o outro, é que você vai se percebendo a sua faculdade e também percebendo em relação àquelas pessoas que você vai atendendo, porque você vai perceber que com cada um você sente uma coisa diferente. Gente, tem mais um aqui. Cadê? Esse aqui é bem legal também. É normal quando se está realizando tato magnético as mãos ficarem tremendo? Não é comum, porque acho que foi isso que você quis dizer, normal, né? Não é comum porque nem todo mundo tem isso de as mãos ficarem tremendo quando a gente está fazendo tato, né? Mas pode acontecer sim. E aí sim, é normal se isso acontecer, não é um problema, que é isso que eu quero que você deve estar perguntando. Essa tremedeira deve significar alguma coisa para você. Como é que você vai saber? Apenas investigando e praticando. Toda vida que você sentir, você vai perguntar para a pessoa, você verifica. Na hora que tremer, por exemplo, se está com alguma coisinha aqui, tem algum problema aqui, né? Onde passar e a mão tremer, você já pergunta para a pessoa. Às vezes pode ser que não signifique nada, a pessoa pode dizer, não estou sentindo nada, tudo bem. Não tem problema, anota e guarda. À medida que você for se percebendo, você vai descobrindo do que esse seu tato é capaz. E aí eu aproveito para indicar, a gente colocou um filmezinho chamado Tato Magnético no nosso grupo, tá lá. E ele fala sobre isso, viu? Acho que foi o Fernando que perguntou. E esse vídeo fala sobre isso. Tem uma das magnetizadoras que ela não sentia nada. Com o tempo, um dedo foi mexendo, depois a mão foi mexendo, foi tremendo, tremendo, na verdade. Então, ela foi descobrindo esses efeitos que ela tinha, tá? Mas aí não é uma coisa que acontece com todo mundo, só para você, por isso que talvez acabe sendo uma coisa mais específica em relação a você, mas isso não é um problema, é uma variação do tato magnético. Gente, é isso. Chegamos ao nosso fim, como a Ednélia falou. Quem foi que disse isso? Tremedeira pode ser fome, é verdade, pode ser fome mesmo. Ai, gente, eu não aguento vocês, não. Não, e não é moleza estudar o magnetismo, não. E não é mesmo, viu, gente? Não é moleza. É preciso muito estudar. Não é. Muito estudar. Tem que estudar muita coisa. Mas assim, não se apavore, a gente vai estudando e aos poucos a gente vai compartilhando conhecimentos. A gente tem coisa que eu sei que a Ednélia não sabe, a Ednélia sabe um pouquinho mais de alguma coisa que eu não sei, e a gente vai compartilhando, porque cada um vai escolhendo uma área dentro do próprio magnetismo, para você ver como o magnetismo é vasto, né? Com certeza. Então é isso, gente.
Eu queria só mais uma vez informar aqui os nossos próximos estudos para o Francisco pegar a nossa prece, né? Então, quarta-feira, amanhã, às 19h30, estudo da viagem espírita em 1862. Na quinta-feira, temos estudo e aplicação do magnetismo espiritual, às 20 horas. O nosso tema é expiações terrestres, Clara Rivière. No sábado, a gente tem um estudo, o tratamento espiritual, com o tema a fé religiosa, condição da fé inabalável, às 19h30, tá? E na segunda, a gente tem o estudo da introdução à doutrina espírita, a gente está estudando o livro dos espíritos, estamos estudando a introdução do livro dos espíritos, eu tinha que para me corrigir. Enfim, semana que vem, terça-feira, vamos estudar Centros Vitais, parte 2. A gente vai estudar a parte dos Centros Vitais dorsais, tá? Hoje a gente estudou os frontais e na próxima a gente vai estudar os dorsais. E aí, vão estudando que a gente vai trazendo mais coisas, a gente vai dialogando, tá, gente? Foi só um diálogo, só para ter noção do que existe. Não, aqui a gente não tem nenhuma pretensão de aprofundar, porque não dá. Teria que ser várias aulas só sobre esse estudo, né, Edinelli? Com certeza. Francisco? Sei. Então, agora a gente vai calar as nossas emoções, buscar agora o interior do nosso espírito, fechando a porta, como Mateus nos ensina, para que nós possamos nos conectar a Deus, aos bons espíritos, ao nosso anjo de guarda, para que todos nós, nesse momento, possamos ser envolvidos nas luzes benfazejas do Cristo amado, daquele que viveu a vida em função da nossa salvação, o médico das almas. Rogamos a Deus, Pai, Deus de amor e bondade, Tu és meu porto seguro, para onde atraco meu barco, Senhor, buscando, ante as tormentas da vida, o refúgio necessário. Dirige o Teu farol a todos os que estão à deriva, no mar revolto de suas vidas, ofuscadas pelas ilusões das más paixões. Lança sobre essas almas, Senhor, sobre essas almas aflitas, Tuas redes benditas. Resgata-os da ignorância, do orgulho e do egoísmo, Senhor. Socorre essas almas mazeladas pelas dores e pelos tormentos da alma. Acolhe, Pai, a todos os náufragos, perdidos nas ruas, sem teto, para abrigá-los. Aos órfãos, Senhor, à espera do aconchego familiar. Nos asilos, daqueles que foram esquecidos pelos próprios filhos, nos presídios, de onde muitos ainda não se arrependeram de seus atos e aumentam seus débitos para a vida futura. Acolhe a nós, magnetizadores, Senhor, e fortalece nosso compromisso com todos aqueles necessitados e esperançosos em busca de um alento para os seus sofrimentos. Pai, que sejamos vasos mais limpos, levando os bons fluidos sob a assistência dos bons espíritos e disseminando o amor a todos que nos rodeiam. Que a Tua paz, que o Teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Ah, tá. A Julinha perguntou, né? Eu já tinha falado no início, eu vou repetir para quem não viu. A Rose não esteve aqui conosco hoje, porque ela estava
enrolada no trabalho mesmo e não pôde vir, né? Estava em reunião, mas mandou um abraço, mandou um cheiro na bochecha de cada um de vocês, dizendo que queria estar aqui conosco, mas não pôde. Então, muito obrigada por cada um de vocês. A gente adora estar aqui estudando, dialogando, conversando, brincando. E é isso, crescendo juntos, né? Muito, muito obrigada. E eu estou super feliz que o Francisco Stella conseguiu chegar pelo menos na metade dessa vez, que eu brigo danado com a internet, né, Francisco? Mas deu certo, graças a Deus. E é isso, gente. Eu vou me despedindo e vocês vão dando tchau aí pro povo, tá? Vou trocar aqui. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Foi ótimo. Foi ótimo. Pincelar, né? A gente pincelar aqui e vocês correrem atrás durante a semana para ir procurar entender, né, parte do que a gente disse. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Continuaremos com Antônio, Roger, Denise, abraço nos corações. Isso. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Socorro Pinheiro, grande abraço. Raquel Alves, gratos somos nós. Isso, com certeza. Gratos somos nós. Denise. Eu não sei quem é esse. Um grande abraço. Fébia. Graças a Deus. Foi bom. Deu certo. O Francisco tem que estar na hora da prece, com certeza. Foi, Eduardo. Filipão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.